Paz do Senhor, meus amigos, boa noite a todos que estão acompanhando aí o primeiro podcast Sobreviventes. Estamos aí pela primeira vez com o nosso podcast Sobrevivente. Hoje eu estou acompanhado aqui também do meu amigo evangelista Arley. Glória a Deus. José. Estou acompanhado também do meu pastor Robson também. Amém, grandes amigos. E aí viemos aí hoje para trazer para vocês um pouco das experiências que nós temos aí com o projeto Sobrevivente. Nós vamos trocar experiência, vamos falar um pouco do que a gente tem vivido aí no projeto. Tem muitas pessoas que acompanha o trabalho que a gente tem feito nas ruas, nas comunidades, e agora Deus ele abriu essa porta aí para que nós possamos também se comunicar com vocês e compartilhar um pouco do que a gente tem vivido nas comunidades aí e nas periferias. Glória a Deus. E aí, começando o podcast Sobreviventes, eu quero também agradecer ao patrocínio Bom Crepe Salatiel, tá bom? Que tem nos ajudado, tem sido um mantedor também desse trabalho Bom Crepe, tá bom? Então você aí que nunca provou, tá bom? Você da região de Nova Almeida aí, entre em contato. Rapaz, eu tinha até que anotar o número de telefone aqui, mas após o término aí que nós estiver finalizando, eu vou deixar o contato também para que vocês da região de Nova Almeida possam adquirir, entrar em contato, tá bom? Bom Crepe é um dos mantedores e patrocinadores aí do nosso trabalho. Estou aqui com o evangelista Arley, estou aqui também com o pastor Robson. Nós vamos bater um papo aqui, trocar umas ideias, entendeu? Sobre aquilo que a gente está vivendo também. Algumas pessoas já me conhecem, sabem da vida que eu vivi, entendeu? Que eu vim do tráfico de drogas e tal. O Arley, por exemplo, não conta muito sobre aquilo que ele viveu. O Robson também é uma pessoa que está pastoreando, passou no sistema carcerário, veio do tráfico de droga também, tem uma experiência também, nós vamos falar um pouco daquilo que a gente viveu, tá bom? O Arley já foi um dos líderes do tráfico de droga no bairro Anguetá, lá em Vitória. Robson também foi também gerente geral lá do bairro da Penha, mas Deus mudou a vida dele, nós vamos compartilhar algumas experiências aí com vocês, tá bom? Glória a Jesus. Irmãos, o projeto Sobrevivente tem passado por muitas experiências boas. Vou deixar o nosso evangelista Arley aí falar um pouco com vocês também aí, compartilhar com vocês a importância desse trabalho, tá bom? De evangelismo ser levado às comunidades aí do estado do Espírito Santo, aquilo que ele tem visto também, as experiências, né, o evangelista Arley, que nós temos vivenciado também. Eu trago comigo uma grande experiência, o evangelista Leonardo e pastor Robson. De uma certa feita, nós na comunidade fazendo um culto de sobreviventes, e ali naquele local ali, eu me lembro, acho que o Leonardo vai recordar também, o pastor Robson, e nós em um determinado local, que uns jovens estavam com um rapaz amarrado para tirar a vida do rapaz, e ele, no culto que houve, o rapaz chegou até a nós e disse assim, ó, por causa de vocês, por causa desse culto aqui, nós vamos estar soltando esse rapaz. E eu creio que aquilo ali foi uma ação de Deus por causa do grupo sobrevivente. Deus entrou com a mão dele. Não é verdade, pastor Robson? Leonardo? Uma grande experiência. Como o nosso evangelista Arley falou e o nosso evangelista Leonardo testemunhou, nós estávamos presentes nesse dia, e esse projeto ele tem abençoado a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque hoje em dia o mundo está tão cercado de tantas coisas e as pessoas elas precisam de alimento. Só que o alimento elas não conseguem ir buscar de tão que elas estão cercadas. Então esse projeto tem levado o alimento, que é a palavra de Deus, para essas pessoas. E por intermédio desse projeto, vidas têm sido abençoadas, pessoas têm sido restauradas. E o nosso intuito é esse, levar a palavra na comunidade, levar a palavra aonde que muitas pessoas não querem ir. E pela misericórdia do Senhor Deus, Ele tem nos conduzido com a tua graça. Verdade mesmo. E também as experiências que a gente passa lá, que nem o nosso evangelista Arley, ele falou aqui agora também, irmãos, vidas que estavam prestes a ser ceifadas e através do trabalho foram livrados da morte para o nome do Senhor ser glorificado. Então essa é a importância da igreja, ela ir para a rua. O projeto Sobrevivente tem esse propósito, o projeto Sobrevivente tem esse propósito, alcançar vidas, um público que na verdade não tem tido a atenção da igreja, que está presa entre quatro paredes. Se a igreja despertar para o propósito do Evangelho de Cristo, não é o evangelista Arley, porque se você vê dentro das Escrituras Sagradas, pastor Robson, enquanto na verdade todo mundo disputava a cadeira dentro do Sinédrio, querendo uma posição, querendo destaque, sim, Jesus andava pelas ruas da Palestina pregando o evangelho para os necessitados. Então esse é o evangelho de Jesus Cristo. Claro que tem a importância da formação de obreiro nas igrejas, para acompanhar, porque a gente busca do lado de fora e leva para ser cuidado do lado de dentro. Mas na verdade que a realidade é que poucos líderes espirituais têm hoje o propósito de reino e essa importância de alcançar vidas. Então esse trabalho que eu, o evangelista Arley, que o Robson faz, é um trabalho que na verdade poucas pessoas
abraça. Né? Só se o cara tiver propósito de reino mesmo. Porque é um público que, na verdade, não tem muita coisa a oferecer, né, Evangelista? É verdade, é verdade. E assim, todas as vezes que eu entro na comunidade, Leonardo, eu tenho uma mensagem que eu trago comigo em Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que trata de um certo demoniado de Gadara. Um moço que estava precisando de Cristo. E Cristo estava do outro lado da cidade, ele entra no barco, coloca os discípulos e vai até aquele moço, por causa de uma pessoa. Então, todas as vezes que eu entro na comunidade, eu tenho esse texto, eu trago ele comigo, Leonardo. A gente precisa ir enfrentar vento, tempestade, por causa de uma pessoa, não é verdade? Deixa eu te interromper só um segundo e você continua, Evangelista Arley. O interessante, você pode continuar só... que não era um congresso, também não era uma multidão, embora Jesus era um pregador que pregava para 5 mil, 10 mil, mas ele estava ali com um propósito. Isso aí. Que é o propósito que você está falando. É verdade. Era um moço, Robson, Evangelista Leonardo, que andava possesso de espírito impuro, que Marcos vai dizer que, por muitas vezes, correntes foram colocadas no pé, algemas na mão, mas ninguém podia deter o moço. Mas quando Cristo chegou, ele foi liberto e virou pregador da palavra, não é verdade? Em cima do que o Evangelista Arley está falando, a gente podemos ressaltar também que entendemos que a grade não muda o ser humano, o presídio não muda o ser humano, quem liberta verdadeiramente é Cristo. Por quê? Porque o endemoniado ele estava preso e não tinha mudança na tua vida. Então fica um recado também para as autoridades entenderem que o evangelho ele tem que ser pregado em tempo fora de tempo, seja no presídio, seja aqui fora, porque o que vai libertar o ser humano é a palavra. Então o que não transforma tem outra coisa. É Jesus, né? Jesus. O que transforma é Jesus, não é a grade, não é cadeia, não é condenação alta ou condenação baixa. É um encontro. Se não tiver encontro, não tem como ter transformação. Forte, e nós somos testemunha disso, né, Leonardo? Passamos lá dentro do cárcere, eu fiquei 9 anos, 5 meses, você ficou 6 anos, se eu não me engano. E foi lá que a gente teve um encontro com ele. Mas não foi a grade que nos mudou. Foi um encontro com ele. Porque se fosse o local que mudasse, todos que saíam de lá sairiam mudados. Mas para ter mudança tem que ter encontro. Um encontro. É um trabalho espiritual, né? Então, assim, você vai ver que, na verdade, o Arley, o evangelista Arley, ele falou ali sobre a passagem do Gadareno, que são 3 poderes em ação, né, Arley? O poder do diabo, o poder da sociedade e o poder de Jesus. Porque, na verdade, se você olhar... O poder do diabo escraviza. Isso. E o poder da sociedade tenta resolver com algemas. E o poder de Jesus resolve o problema. Então são 3 poderes em ação. E só um poder resolve, que é o poder de Jesus. Então não tem como a gente tem que levar em conta a importância da BMR, da Civil, do CDP, da Clínica de Recuperação, do cárcere. Mas quem vai mudar é só Jesus. É Jesus, né? Quem vai mudar é Jesus. Então, assim, a palavra que nós temos aqui para vocês agora, daqui a pouco... Nós vamos falar também um pouco sobre aquilo que a gente viveu também. O evangelista Arley, ele foi um líder do tráfico de droga, irmãos, do bairro Anguietá. E acredito que algumas pessoas conhecem a minha história, que ela é mais pública, eu sempre estou postando, né, sempre compartilhando nas minhas redes sociais. Mas a vida que o Arley viveu no passado não é diferente da vida que eu vivi no passado. Glória a Deus, a vida que o Robson viveu no passado não é diferente do que eu vivi no passado. Então, sobreviventes não é um nome à toa. Não, realmente nós sobrevivemos de uma situação que parecia não ter como sobreviver. Não sei se vocês acompanharam há pouco tempo a prisão hoje de um dos maiores líderes do tráfico de droga do Barro da Penha, né, que eu não vou citar nome, mas deu muita repercussão agora, o que foi preso na última vez, que era um dos primeiros da pirâmide hoje dos procurados do Estado do Espírito Santo, mas é um cara que trabalhou por Robson no tráfico de droga no passado. E hoje você está vendo o Robson é um líder espiritual de uma igreja, uma denominação. Então são coisas que só Jesus ele pode fazer. Então assim, o Arley, eu acredito, vou deixar você falar um pouco sobre isso também. Sim. Que assim, discurso de ódio não vai resolver nada, na verdade, na criminalidade, entendeu? A gente vai matar, que a gente vai fazer, a gente acredita no policiamento da polícia militar, entendeu? A gente glorifica a Deus, claro, né? Que a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, né? Constituída por Deus. Só que, na verdade, você matar um bandido não vai resolver o problema, né, do Robson? Não vai, não. Tem que ter um trabalho social. Isso é um poder, um poder que nós viemos dentro do carro falando, né, Leonardo? O mundo espiritual é mais real do que o natural. Pode tirar uma vida de um jovem, mas vai vir outro jovem se espelhando naquele cara que talvez até que morreu, entendeu? Se você ler Gálatas capítulo 6 e versículo de número 17, Paulo diz que ele trazia nele marcas do evangelho. Mas se você olhar lá em Atos, Paulo era um perseguidor. Ele perseguia crente, botava crente na cadeia, mas ele teve um encontro com quem? Com Cristo. E Cristo mudou a história dele. Aí depois lá na frente ele fala, eu trago em mim marcas do evangelho, tá entendendo? Então Deus, ele te resgata e depois quando você vai pro campo, ele começa a te mostrar, te marcar. Você vai vendo como é que é
Deus, ele age, como ele faz, entendeu, Leonardo? E às vezes também outra coisa que eu penso muito, as pessoas vêm com a concepção do evangelho, mas aceitar Jesus é carregar uma cruz, Leonardo. Carregar uma cruz, entendeu? Carregar uma cruz. É assim, do Robson, né? Mas é que nem nós estávamos trocando ideia, conversando aqui agora também. Eu acho que assim, do Robson, é uma das perguntas que eu ia fazer aqui. O que pode ser feito para diminuir a criminalidade? Matar bandido não vai resolver. Eu acredito que tem que ter um trabalho social, né? Porque enquanto eles matam um, tem mais uns 3, que nem o evangelista Arley falou, para entrar no lugar. Verdade, verdade. Então a gente teria que ter trabalhos sociais também para ocupar a mente dos nossos jovens. A gente fala com experiência, porque a gente sabe como é que a gente entrou, né? Com certeza. Quando você fala de um trabalho social, eu estive num campo de futebol, conversei até com o Arley. Tem um amigo meu que ele tem uma escolinha de futebol, aonde ele me questionou, ele falou assim, poxa, pastor, a maioria dos jovens que passa por aqui, meu time não perde para ninguém, só perde pro tráfico de drogas. Forte. Eu vejo vários jovens morrendo, pastor, e não posso fazer nada. Porque quando a gente vai enfrentar um time, de Deus, a gente não perde para eles, mas amanhã ou depois o tráfico de drogas nos retira ele. Ou seja, esse rapaz ele tem esse projeto por mais de 10 anos e nunca teve uma ajuda social de ninguém. Então o que acontece? Precisa de investimento, ao invés de perseguir para matar, tentar arrancar a vida, fala assim, não, vou investir nesses jovens, que amanhã esses jovens podem me dar trabalho. E querendo ou não, se você olhar para o bairro da Penha hoje, não só para o bairro da Penha, para as outras comunidades, é como se Natanael estivesse falando com o Felipe. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Não pode. Tem gente que vai entender que não pode. Mas ele fala assim, não, tem como, tem jeito, a gente vamos fazer. Mas tem que ter um trabalho social. Se não tiver trabalho social... Para ocupar a mente dos jovens é impossível. É claro que a gente estamos lá para pregar a palavra, mas se não tiver uma ocupação, os jovens estão perdidos. E a gente procura hoje uma ressocialização através de um projeto para que possa... né, pastor Robson? Quando o jovem até entra nisso, né, Leonardo? Isso é uma ilusão, né? Na realidade, né? É uma ilusão, né? O jovem está entrando num mundo de ilusão. Que você vê que na maioria das comunidades que nós entramos, pastor Robson, Leonardo, a gente pode perceber que às vezes o jovem está andando com um fuzil que vale 60 mil, mas a casa dele não vale 10 mil. Verdade. Não é verdade? Você vê como é que o diabo faz com o jovem. E assim, nós estivemos acompanhando também, né, Marlon? Nós estamos até conversando sobre isso também, sobre as entrevistas que o Coronel Ramalho estava fazendo, né, Leon? De certa forma, que nem o evangelista Arley falou, ele estava sendo uma ferramenta na mão de Deus através dos vídeos que ele estava fazendo. Ele estava expondo a situação, entendeu? Que muitos caras que é julgado criminoso aí, como criminoso no estado do Espírito Santo, estavam vivenciando. Às vezes entrava dentro da casa de um cara, às vezes que estava com mandado de busca de apreensão, e chegava ali dentro, tinha um colchão sujo, um lixo de um lanche, porque ele não tem um fogão, às vezes, para fazer uma comida para comer. Você tá entendendo? Então o diabo tem o poder do ilusionismo, né, Uar? Tipo assim, né, nem tanto pelo dinheiro, porque se você olhar a realidade de muitos traficantes, né, eles não têm uma condição muito boa. Isso, não todos, né? Isso. Mas é o poder, eles estão ao poder que aparentemente parece que tem. Então, assim, e o Arley, tipo assim, também eu vou deixar você falar com nós também sobre as experiências que você tem. Porque a gente passa nas comunidades que nem São Benedito, Barro da Penha, Campo do Apolo, Nazaré, Ianguetá. As comunidades mais perigosas do estado do Espírito Santo são as comunidades que a gente entra, irmãos. Entendeu? O nosso público é especificamente isso aqui. A gente prega para assassino, para assaltante, para esses caras. E a gente tem experiência. Eu sei que para a sociedade ele é considerado um monstro. Mas assim, a gente temos algumas experiências, né? Que nem a gente teve com uma agora há pouco tempo no Beco 2. Que a gente não vai citar nome, mas começou mas com foi você, forte, né? Eu, tipo assim, quando a gente paramos com um jovem, que é um jovem que tem até um certo nome, entre aspas, na criminalidade, ele conversando comigo, com o Leonardo, pastor Robson, você podia observar que o cara quer sair daquela situação. Ele tá preso, o inimigo arrumou um jeito de acorrentar ele. Eu posso falar de mim mesmo também, que em 2007 também, eu vivi numa comunidade, achava que era alguém, tava preso, como o Leonardo falou, há um poder que você vai ver que lá na frente vai te trazer um dano danado, vai fazer você chorar, sua família, entendeu? E quando eu vi aquele jovem lá no alto da comunidade chorando, Leonardo, querendo sair dessa vida, mas o que ele precisa? Ele precisa de alguém que estenda a mão pra ele e mostre Cristo pra ele, tá entendendo, Leonardo? É isso aí. Né, e é o que
né, Rob? Então, assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, porque para o homem natural é loucura, né? Sim. Às vezes tem um delegado que é carnal e não tem espiritualidade para compreender. Sim. Ou um policial, ou um promotor, ou um juiz, ele vai ser julgado segundo a lei. E se as pessoas não tiverem uma visão espiritual, né, Wally, natureza divina, para saber compreender, olhar de maneira espiritual a situação que ele está vivenciando, não vai se compadecer do momento que ele está vivendo. Verdade. Porque para nós que é espiritual, a gente olha de uma outra maneira, né, Robson? A gente olha de uma outra maneira, né? Isso aí é sem dúvida, né, irmão? A gente foi testemunha disso, que um dia a gente também, quando ia para a igreja, a gente chorava, a gente sentia aquela presença, mas querendo ou não, o inimigo ele nos enganava. E enquanto você não tiver um encontro com ele, não tem como, você vai continuar preso. Verdade. Você vai continuar preso, irmão. E como meus irmãos comentaram aqui agora, o Arley e o Leonardo, eu testemunhei, o irmão, ele, poxa, eu sou doido para sair dessa vida, eu quero sair, mas não consegue. Por quê? Porque precisa de uma ajuda. E nem sempre a gente está lá presente para fazer o culto, para orar por ele, e outras pessoas poderiam estar fazendo a mesma coisa. Verdade. Reforçando essa corrente, nos auxiliando, nos ajudando e desenvolvendo o trabalho. Porém, infelizmente, hoje é o que o Leonardo falou. Muita gente quer pregar em templo e esquece de que o trabalho tem que ser desenvolvido na rua também. Foi o que Jesus disse, né? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura. A toda criatura. Toda. Não é esse nem aquele. É sem exceção de pessoas. E ele mesmo disse o quê? Que ele veio para os doentes. Ou seja, os oprimidos, tantas pessoas doentes que precisam do remédio. Às vezes a pessoa ela tem até o remédio, mas quer pregar para quem é são. Quer dar remédio para quem já são. Não vai adiantar. Eu converso muito com o Arley sobre isso aí também, né, Arley? A gente conversa muito sobre isso daí também. Assim, o quanto é bonito a gente chegar, às vezes, num lugar, né, Arley? A gente chegar e ver, às vezes, um cara alcoolizado ou um cara que ele tá na Caracolândia e a forma que ele se comporta e reage quando a gente tá pregando o evangelho para eles. Que às vezes a gente está dentro de um congresso, dentro de um templo, pregando a palavra, e às vezes é uma interpretação, introdução, uma aplicação, coisa muito forte. Você está lançando pérola aos porcos, porque hoje, infelizmente, nossos púlpitos são dominados por pessoas que querem, na verdade, ser doutores e acaba perdendo a essência, acaba ficando aquele cara inchado. E não recebe aquilo que a gente tem para compartilhar. E às vezes com poucas palavras simples, a gente chega numa comunidade pregando, às vezes, para uma pessoa que está numa situação de rua e ela está quebrantada, chorando de soluçar, porque a necessidade e a fome que tem da palavra de Deus, né, Arley? E assim, nem precisa de muita coisa porque é o que eu estava conversando com o Arley, às vezes, né? Tem pessoas dentro do púlpito das igrejas de hoje em dia, o Hobbs, que eles às vezes querem falar difícil e são rasos. E às vezes na simplicidade a gente consegue ser profundo, porque Jesus era assim. Verdade. E é nessa simplicidade que nós alcançamos muitas vidas dentro simplicidade das comunidades. Sempre, né, Leonardo? Uma coisa também, Leonardo, que é em cima do que você está falando, né? Quando Jesus cura aquele paralítico do tanque de Betesda, aquele paralítico de 38 anos, segundo a Bíblia, ele vivia ali. Só que quando Jesus cura ele, Leonardo, Jesus fala bem assim, mas a cama, chego até a sentir a presença de Deus, mas a cama é para carregar. Por quê? Para você se lembrar da sua história. Ali ele tinha uma história naquela cama. Quanto tempo ele ficou ali, tá entendendo? Hoje, quando a gente vai nas comunidades, nós vivemos uma história como aquele jovem viveu. Aí Jesus era falando para mim, para você e pro Robson. Aqui, se lembre de onde vocês saíram. Alguém um dia pregou para vocês. Se vocês estão aqui, porque Deus resgatou, mas alguém pregou. E quando nós entramos na comunidade, eu me sinto como se fosse aquele paralítico, com a cama nas costas. Eu vejo a situação daqueles jovens, tá entendendo? Então, Arley, quando você fala disso, eu me lembro do primeiro milagre de Jesus, né? Que é a multiplicação de vinho. Os judeus, ele tinham mania de pegar aquelas talhas e descartar. É assim que o crime hoje ele faz. Ele usa e depois quer descartar. Mas aí Jesus, da mesma forma que ele usou aquelas talhas, não, traz aqui pra mim que tem jeito. Tem jeito. Aquilo que o criminoso despreza, aquilo que o ser humano despreza, Jesus não fala assim pra mim, traz pra mim que tem jeito. Aí o que Jesus vai fazer? Vai pegar aquela saia, não, enche de água aí e faz o milagre do vinho. Aquilo que era água vira vinho, ou seja, aquilo que era descartável, para muitas pessoas, vira um pregador da palavra. Glória a Jesus, glória a Jesus. Traz uma família para ele, estrutura uma família, por quê? Porque só Jesus tem o poder de transformar aquilo que é descartável. Aquilo que é descartável para o ser humano, para Jesus tem utilidade. Glória a Deus. Só Deus faz, né, Leonardo? Só Jesus muda a história do homem. Só Deus. Eu me lembro também, Leonardo, dentro da minha comunidade, há pouco tempo, já convertido, já uns 10, 11 anos na presença do Senhor. Me lembro que eu
estava entrando de carro na comunidade, onde eu reúno lá na comunidade, na Igreja Assembleia de Deus Templo de Fé. Eu me lembro que os policiais da DHPP estavam fazendo uma operação. Aí um policial, que ele me lembrava muito de mim lá do passado, ele me fez, parou o carro, eu parei meu carro, ele veio e falou assim, desce do carro aí, por favor, Arley. Tinha outros polícias. Aí ele falou assim, vocês estão vendo o Arley aqui? Ó? Eu de terno, me lembro de terno, de gravata. Ele falou, vocês estão vendo o Arley? Esse daqui é um exemplo que o jovem consegue mudar de vida. Porque lá atrás, ele era um cara que tinha um desejo de me prender. Só que ele viu a mudança que Deus fez na minha vida. E assim, eu quero falar pro jovem, deixar um recado pro jovem. Jovem, se você quer mudar de vida, quer mudar sua situação, sua história, só Jesus Cristo pode mudar o percurso desse caminho a qual você está vivendo. Porque a Bíblia diz assim, ó, há caminhos que para o homem parece reto, mas o final é cabo de morte, entendeu? É verdade, né? A gente temos o trabalho nas comunidades, irmãos carentes, o evangelista Arley, o Robson. A gente estamos aí a cerca, eu acho que de umas 30 pessoas, né, Arley? Sim. Pessoas humildes, pessoas que viveram aquilo que a gente viveu, que está com a gente também, participando do trabalho, entrando em bocas de fumo. E aí a gente temos algumas experiências, né, irmãos, que é até baseado em cima daquilo que o Arley falou. Tem caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim dele é a morte. Eu me lembro, né, Arley, que aquele dia a gente subimos lá no Morro do Macaco, e tava eu, o Robson, tinha também o evangelista Arley, a gente tava no Morro do Macaco, e aquele dia a gente subimos no Morro do Macaco, que era aquela neblina, que parecia assim, que tinha alguma coisa realmente previsto para acontecer, e a gente na verdade não pegamos na hora. Ligamos a caixa de som e o culto acontecendo. Naquele dia, Deus usou muito o Arley, que ele trouxe uma mensagem sobre céu, inferno, e uma mensagem assim muito forte, com a autoridade, com o poder de Deus. E eu me lembro que naquele dia tinha alguns jovens ali também, presentes na hora do trabalho. Eu me lembro que naquele dia, irmãos, ao término do culto, Deus havia me mostrado um caixão em flores. E eu avisei que eu tinha visto um caixão, flores. Eu disse que aquela tarde era uma tarde também de livramento para a vida deles. E eu me lembro que após, ao término do culto, eu falado que Deus havia me mostrado sobre o caixão, sobre as flores, eu fazendo apelo, ninguém quis aceitar Jesus. A gente desligamos a caixa, estamos ali enrolando a fiação, né, Arley? Para descer também do Morro do Macaco, para ir para casa, ao término do trabalho. Eu me lembro que naquele culto tinha um jovem participando também do trabalho com a Glock na cintura, participando do culto. E aquele dia eu senti de Deus de contar um testemunho. Antes de ir embora para casa, eu contei um breve testemunho de um jovem lá de Vila Guaranhuns, que ao término do trabalho eu disse para ele que Deus havia falado comigo para falar para ele que era a última oportunidade dele. E por 5 vezes eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele disse que não. E eu contei esse testemunho. Depois de 7 dias, esse jovem foi morto poucos metros da igreja onde eu preguei a palavra. Eu disse para ele que era a última oportunidade para ele. E esse testemunho em cima do Morro do Macaco, ao término do culto, eu testemunhei, né, Arley? Na hora do culto, ali, a gente próximo de terminar o trabalho, de descer, eu contei esse testemunho e falei para eles, olha, um jovem assim, assim, assado, que aconteceu assim, eu disse para ele que era a última oportunidade, ele não quis e perdeu a vida, e hoje é noite de salvação para a vida de vocês também, de livramento. E eu me lembro que naquela tarde o jovem que estava participando conosco do culto, com a Glock na cintura, me pediu uma oração e ninguém quis aceitar Jesus como único e suficiente salvador da vida deles. Foi a última oportunidade que bateu na porta dele e ele não conseguiu compreender isso. Fui para casa, comprei agenda em Vila Nova de Colares, subi em cima do altar e quando eu sentei, próximo de receber a oportunidade para pregar, meu WhatsApp tocou anunciando que morreu 4 pessoas no Morro do Macaco. Foi 5 pessoas, né, do Robson? 5 pessoas no Morro do Macaco. No outro dia, fui para casa, liguei a televisão, TV Gazeta anunciando, estampadas 5 fotos dos jovens que foram mortos no Morro do Macaco. Tinha foto daquele jovem que veio na minha direção com a Glock na cintura e pediu oração e não quis aceitar Jesus. Então, assim, a gente tem muita coisa que falar aqui ainda, mas antes disso eu quero deixar um conselho para você, assim como o Arley deixou para você também que é jovem. Sai do crime enquanto é tempo. Verdade. Não fique. Saia do crime enquanto é tempo. Porque eu tenho um ditado que eu sempre falo nas igrejas que eu passo. O diabo é estelionatário. Ele promete vida e paga com morte. Agora, o nosso Jesus, ele promete vida e ele paga com vida. Então, o conselho que nós estamos aqui para trazer para vocês, sai do crime, que o crime, ele não presta. Entendeu? Vamos ouvir também nosso pastor Robson também, deixando um conselho, né, Robson, para os nossos jovens também que estão na criminalidade. Então, eu me recordo que nessa ocasião que você está falando agora, Leonardo, tinha 3 jovens lá que participou desse culto, desses 5 que morreram. E eu me lembro que o apelo que o Arley fazia naquele momento era o seguinte, irmãos, no presídio o advogado pode te tirar, no presídio tem estratégia de fuga, no presídio pode se passar 30 anos, mas um dia você vai sair. Mas existe um lugar que se você for, você não consegue sair. Tem plano de fuga. E aconteceu. Não tem plano de fuga, é o inferno, irmão.
Então, o recado que eu deixo para esses jovens, irmãos, um dia nós também vivemos o que vocês estão vivendo hoje. Glória a Deus. Isso é totalmente ilusão. Verdade, eu me recordo, Leonardo, que quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui preso com um mandato da menor. E minha mãe, ela sempre esteve do meu lado, não para conveniente com aquilo que eu estava fazendo, mas mãe querendo dar proteção. Minha mãe, ela arrumou um problema com o policial. O policial, ele jogou a minha mãe assim na viatura, em cima de mim. Eu me recordo disso, algemado. E eu olhei pra minha mãe assim, comecei a chorar. E minha mãe falou bem assim pra mim: meu filho, olha o que você faz com a tua mãe. E naquele momento, o meu desejo, irmão, era abandonar. Porém, eu não tinha ainda conhecido ele. Não tem jeito, é só ele, irmãos. Entrega a tua vida pra Jesus, jovem. Glória a não Jesus. tem outro caminho. Glória a Deus. A Bíblia diz que Tomé ele vai perguntar: Senhor, mas para onde iremos? Se nós não sabemos o caminho. Jesus vai assim: Tomé, tá tanto tempo comigo que tu não sabes que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus. É só ele, irmão. De Deus forte. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus, jovens. Sai dessa vida. Todas as vezes que a gente se recorda dessas coisas do passado, a gente chega a se emocionar, na realidade. Porque nós passamos à beira da morte. A morte, por quantas vezes a morte nos cercou, não é verdade, Leonardo? Quantas vezes nós se deparamos com a morte? Eu me lembro de uma vez, no portão da minha casa, Leonardo, minha esposa, ela se recorda muito disso, de 4 jovens, eu morava numa viela, na beira de um mangue, 4 jovens foram tentar arrancar a minha vida, meu irmão catou 27 capas de .40, fui baleado no braço direito, mas Deus, ele me deu um escape de vida, porque havia uns jovens, um conjunto de jovens, Leonardo, evangelizando no bairro, e eu me lembro que eu estava com um amigo meu, que eu nem vou citar o nome dele aqui, em cima de uma laje com uma metralhadora Rugle, e essa jovem queria passar algo de Deus para mim, e eu entreguei a metralhadora para esse jovem, minha esposa me levou até a jovem para me passar a revelação, e ela disse: olha, tu sofrerás um atentado de morte no portão da tua casa, mas eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, porque eu tenho um plano de fazer você de um pregador da palavra. Então todas as vezes que toque nesses assuntos assim, eu me recordo disso. E sei, jovem, que Deus, ele pode te livrar pelo um plano que ele tem na tua vida, na minha, na tua, na do Leonardo. E você, jovem, que tá ouvindo aqui esse podcast aí do Sobrevivente, nós estamos aqui para te ajudar. Corre para Jesus enquanto o muro tá baixo, né, Leonardo? O muro tá baixo. Enquanto o muro tá... E assim, irmãos, independente de quem seja, se é vapor, se é gerente, se é patrão, né? Se é homicida, se é assaltante, independente de quem você seja, Deus, ele tem poder de mudar a tua vida também, entendeu? Uou. Dependendo da situação que você tem vivenciado, pode ser que a nossa foi bem pior do que a sua, entendeu? Sim. Só que Deus, ele nos limpou, nos libertou, nos purificou, nos moldou, trabalhou, né? Nada é de um dia para o outro, mas Deus, ele transforma. Se você quiser, Deus, ele tem poder de te libertar. O projeto Sobreviventes, irmãos, o projeto Sobreviventes, o intuito dele é alcançar você mesmo, que está na criminalidade, independente de onde você é. É alcançar você porque a gente fala com propriedade, a gente sabe o que você passa, sabe o que você sente, e a gente vê você como uma vítima de Satanás. Você é uma vítima do adversário, né, Wally? É verdade. Porque assim, existe toda uma movimentação no mundo espiritual. As cadeias que te aprisionam são espirituais, entendeu? Verdade. E a Bíblia diz que ninguém pode roubar a casa do valente, né, negão? Se primeiro não manietar o valente. Então, vindo alguém que é mais valente do que o valente, né? Lhe amarra em tua casa e rouba os bens do valente. Então, assim, o nosso Deus, ele tem poder de mudar a sua vida e mudar seu caráter. E o projeto Sobrevivente nasceu com esse projeto. Eu estava no monte e aí eu liguei pro Arley, eu falei com o Arley assim, isso quase há 2 anos atrás, há 2 anos atrás. Eu falei assim, Arley, Deus, ele me deu uma luz e eu tenho certeza que Deus, ele tem um projeto com nós, né? Com esse público da criminalidade, pessoas que saíram do tráfico de drogas. E aí, vamos fazer um projeto. O Arley falou bem assim, fechou. E eu falei, a gente vamos fazer camisa. Ele falou, fechou. Eu falei, o nome vai ser Sobrevivente. Ele falou, é isso mesmo. E a gente começou, eu e o evangelista Arley, a gente fizemos o primeiro culto lá na praça. Lá na Praça 8. Na Praça 8, nós fomos, naquele dia estava chovendo. E quando a gente chegou, parou de chover. Parou. E o interessante é que ele era ruim de vaga, rapaz. Tinha uma vaga. Tinha uma vaga para nós encostar o carro. E a gente conseguimos entrar, estacionamos, botamos a caixa, fizemos o culto, né?
E o projeto, ele nasceu primeiro no coração de Deus, irmãos. Deus tem mantido. Teve pessoas que falaram que o projeto não duraria 3 meses e para a glória de Deus está indo para 2 anos, né? E aí, como é que Deus ele tem mantido, tem arrumado pessoas aí para manter o projeto, entendeu? A gente chega em comunidades, às vezes, né, Robson, que a gente consegue alimentar um povo que a gente fica assim, como é que nós conseguimos fazer isso? Verdade. Bota um banquete com bolo, com café, com refrigerante, todo mundo come, todo mundo sai alegre, então... É Deus, irmãos, quando ele te dá um projeto, ele mantém o projeto, ele sustenta o projeto, né, negão? É verdade. Porque se ele te prometeu, se ele te deu, ele vai garantir aquilo que você está fazendo. E uma das coisas, quando o projeto começou também, pastor Robson, muito interessante que eu achei naquele dia, eu acho que Leonardo também percebeu naquele dia, que naquele dia nós pregamos, estava eu e Leonardo e um morador de rua, situação de rua, e Leonardo cantou os louvores, Leonardo fez a primeira parte e eu preguei. Ou seja, nós fomos parecido com aquela mensagem que eu acabei de falar lá atrás, que nós atravessamos o mar, enfrentamos chuva para pregar para uma pessoa. Eu lembro que aquele morador de rua veio até se aproximou da gente e disse: ore por mim, preciso de oração e tal. Então eu vejo assim, quando a gente vai a esses lugares e hoje nós pregamos, tem mais pessoas agrupadas, mais gente. Mas a gente lembra que a gente começamos a pregar para uma pessoa, né? Isso é muito importante. Você não pode perder a sua essência no meio da caminhada, né? Perder sua humildade, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas começam de um jeito e vai terminar de outro, né, Leonardo? Na verdade. E na verdade o importante não é como começa, né, negão? Isso. O importante é o que a gente sempre fala, o importante é como você termina, porque tem gente que às vezes começa muito humilde, né, negão? Muito humilde. E queríamos nós que todo mundo começasse bem e terminasse bem, mas já que você começou mal, pelo menos termina bem, né, Robson? Sem dúvidas. É importante que você falou que todas as comunidades que a gente vai, sempre a gente são bem recebidos. Verdade, glória a Deus. E me recordo de Jesus, né? Ele pregava no deserto e tinha uma multidão. E a multidão era alimentada. Ou seja, nós passamos pelo Egito, vão até do deserto atrás das pessoas. Quando chega lá, tem um banquete, tem um maná nos esperando. Verdade. Por quê? Porque é um projeto que realmente nasceu no coração de Deus. Verdade. Então, se nasceu no coração de Deus, como a gente temos fé e temos crido que é assim, Deus ele supre tudo, não falta nada, irmão. E um recado que eu quero deixar também para os irmãos: sai dessa vida, jovem. Não tem jeito, não tem outro caminho a não ser Jesus. Como o Leonardo e o Arley falou, a gente viemos dessa vida. E se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Talvez tem jovem hoje que não consegue nem ir na igreja, mas a gente estamos aqui disponível para levar uma palavra na tua comunidade, para dizer para você que Jesus ele te ama. Quem sabe hoje você se preocupa até de ir na igreja. É por isso que existe esse projeto, porque a gente entende que tem pessoas que às vezes não podem ir em certo lugar, mas Deus ele leva a gente até você com uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, e é só sendo alcançado pela palavra para ser mudado. Arley, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que esse trabalho hoje de reino nas comunidades, por que as igrejas, você acha... Por que as igrejas, elas hoje não têm o objetivo de alcançar esse público? Porque a gente consegue ver que hoje, por mais que alguns departamentos de missões de algumas denominações tenham essa deficiência, né? Porque hoje, para trabalhar com esse público, tem que ter alguém que fale com propriedade, que entenda eles e fale a língua deles. Isso aí, e é por isso que há essa deficiência hoje nos departamentos de missões. Mas é claro que, independente de quem ser, todo mundo tem que fazer o ID e pregar a palavra. Isso. Por que as igrejas hoje atuais, as denominações, não têm tanto interesse em querer atender esse público? O que você acha? Rapaz, assim, no meu modo de pensar, assim, é um público que quase todo mundo não quer lidar, né? Quer trazer. Mas só que, na realidade, se eles pudessem observar e ver que ali dentro daquelas comunidades tem pregadores da palavra ali, tem evangelista ali dentro, porque de repente as pessoas olham hoje um monstro, mas só que Deus olha de outra maneira, assim, e tipo assim, que eu posso falar, se você não consegue, pelo menos, ir lá até esses jovens, ajude quem vai lá, né? Estende a mão, dá um suporte a quem tá indo lá. Eu não digo só a gente, fazer não. Fazer missão não é só ir, né? Isso. Fazer missão também. É a mão de quem ajuda, né? Não, eu não digo só o grupo sobrevivente, não. Há outros grupos também que tem dentro da cidade. Ajude, estende a mão, ou em oração, ou em uma palavra. Porque às vezes, tipo assim, tem gente que não ajuda, que não vai lá e ainda fala mal ainda de quem tá indo. Você tá entendendo? Verdade mesmo. Na verdade, isso daí existe também duas partes, né, Leonardo? Existe a parte daquele que não está ainda no caminho de Cristo, que está sendo tratado,
E tem pessoas que às vezes têm medo de chegar perto, tem pessoas que às vezes não quer chegar perto por causa do preconceito, e tem aquele tipo de pessoa que já se converteu e é novo convertido, que às vezes a pessoa ele quer estar perto, por quê? Por causa da mídia, por causa do holofote. Não, eu tô tratando de fulano. Eu consegui tirar fulano dessa vida, mas na verdade ele não entende que quem fez a obra foi Deus. Ele não entende. Então ele quer o holofote todo para ele. Mas aqui, vocês não acham que também tem um certo materialismo e politicagem das igrejas hoje também, não, né? Eu acho. Não todas, assim, que a gente não pode confundir, que tem muitos pastores que são homens de Deus. Isso. Mas assim, no meu modo de pensar, eu acredito que para uma pessoa hoje se retirar do seu conforto de dentro de casa, para ir de encontro a esse público, ele tem que ter uma essência muito forte, ele tem que ter um propósito muito grande de reino. Claro, né, claro. Porque às vezes eu acho que um jovem desse não pode proporcionar muita coisa para você resgatando ele agora. Ele não tem um trabalho, ele não tem um serviço, tá entendendo? Então você resgatar o cara ali, ele não vai te, às vezes, na mente de alguns, não vai te trazer muito recurso. Então eu vou atrás de quem tem recurso. Então, de certa forma, assim, os imperadores e ditadores religiosos jamais iriam de encontro a esses caras. Isso. Até porque não tem muita renda, né? Problemático, né, cara? Problema. Que dá muito problema. Esse cara é um processo terrível, né? Sem dúvida. Segundo que também ali não vai conseguir, não vai pingar muita coisa, né? Porque se o interesse, na verdade, for financeiro, esquece. Então, assim, tem que ser alguém que sentiu o que ele sentiu, né, negão? Se não sentiu, não para, verdade. Não vai, não. Na realidade, assim, em cima do que nós estamos conversando aqui, eu me lembro de quando eu vivia na comunidade de Anguetá, chegou um cara que era evangélico, que era da igreja, na realidade, ele chegou e ele disse para um amigo meu, falou assim, rapaz, para aquele cara ele não tem jeito mais não, ele vai morrer, você tá entendendo? Só que ele não via que eu tinha uma mãe que orava, entendeu, Leonardo? Que buscava Deus, que pagava um preço para mim, e Deus fez algumas promessas para elas, entendeu? Para minha mãe. E coube a Deus de me salvar. Um cara que era tido como monstro. Hoje, graças a Deus, assim, quando a gente está nas comunidades, eu tenho mais prazer de estar na rua pregando a palavra, mas quando eu recebo alguns convites para pregar em alguns lugares, eu vejo assim que foi a mão de Deus, né, Leonardo? Não foi pela minha capacidade, foi pelas orações da minha mãe, pela oração da sua mãe, pela do Robson, que é alguém que orou por você, para a gente estar aqui hoje, tá entendendo? Nós somos frutos de oração. De oração. Então, a minha companheira, quando se fala de oração, me recordo muito dela, porque minha esposa ela sempre foi da igreja, Deus de nova. Por um período, Leonardo, eu me recordo que ela se afastou. Nesse período foi o período que ela me conheceu. Aí, então, através disso, ela me adotou nas suas orações. E eu me recordo que a minha cunhada missionária Cineia, minha mãe na fé, quando eu tinha 16 anos, assim que eu comecei a namorar com a minha esposa, a minha cunhada, ela falou bem assim, você vai ser um pastor. Eu, com 16 anos de idade, acabado de assumir a gerência do tráfico de drogas, estava cego. Mas aquilo que Deus tinha prometido, um dia iria se cumprir. Mas para se cumprir tem que abrir o coração. Talvez, você que está olhando, vai ouvir essa entrevista, Deus tem uma promessa na tua vida. Tem gente que ora por você. Mas se você não abrir o teu coração, não tem como Deus trabalhar. Verdade. Primeiro passo, então, é querer, né, do Robson? Primeiro passo, sem dúvidas, é querer, né, irmão? Porque a promessa, ela sempre vai te acompanhar. Mas vai acontecer um período que você vai ter que abrir o coração. Vai ter que vir uma decisão da tua parte. Porque se você não decidir abrir o coração, vai chegar um momento que Deus, ele vai deixar acontecer o que tiver de acontecer. Forte. E Deus muda. Irmãos, o Projeto Sobrevivente está com esse propósito de alcançar esse público aí que ninguém quer saber. A gente vamos deixar também ao término aí do trabalho, nos vídeos que a gente for fazendo aí no podcast Sobreviventes, o número do Pix, né, Warley? Que caso alguém queira, às vezes, abençoar, não é para benefício próprio meu, não é para benefício próprio de Warley, não é para benefício próprio de Pastor Robson, é para benefício da obra de Deus, entendeu, irmãos? Tudo aquilo que chega até nós, que né, a gente tem mantedores do nosso projeto, né? Que o Salatiel, por exemplo, é um cara que sempre está nos abençoando, sempre nos ajudando também financeiramente sempre que pode. Pastor Breno também, né? Verdade. Da Jesus é o foco também, sempre que pode, na sexta-feira antes do culto ao sábado, ele também sempre nos ajuda também financeiramente. Para onde vai esse recurso, Leonardo? Esse recurso que entra pra gente, irmãos, às vezes é para comprar uma cesta básica.
Entendeu? Uma cesta básica para uma família carente que não tem o que comer. Um bolo, às vezes, que a gente vai botar o termo de um trabalho para uma criança que vai sair dentro de uma casa da periferia, vai comer com a gente. Às vezes não comeu nada, mas tem um bolo, tem um refrigerante, tem um café. Então segue aí o Pix que a gente vai deixar, que caso você queira ajudar o projeto e esse trabalho de reino, vai lá, ajuda, você entendeu? Ajuda que você vai estar colocando alimento na boca de alguém que às vezes não tem o que comer, né, não, Alan? É verdade, verdade. E entendeu? Quando a gente entra nas comunidades assim, que você vê que impera, o tráfico impera, mas que você vê a maioria que estão ali dentro, ali tá no estado de miséria, precisando de ajuda, precisando de um socorro. Eu me lembro que a gente estava numa determinada comunidade que nós colocamos um bolo e um café na mesa. E um monte de criança veio, entendeu? Crianças carentes, entendeu, Leonardo? Aí o que acontece? Muitas das vezes essas crianças, elas se espelham no traficante. Ela vê o traficante como um herói da comunidade. Vê o cara de carro, um cordão e tal. Muitas das vezes, talvez, aquele cara só tem aquilo no corpo também. Um cordão, e um relógio, um carro. E às vezes morre e não tem mais nada. Mas a criança vê ele como espelho, entendeu? Só que muitas das vezes nós entrando na comunidade e podendo estender a mão para uma criança e tal, eles vão ver nós como espelho. Os caras são pregador da palavra, mas são espelho, estão trazendo um alimento. Então não é só o traficante que consegue um carro, anda bem, não. Eles vão ver que a gente também consegue, o servo de Deus, entendeu? Robson, de certa forma também às vezes é uma estratégia de você atrair uma pessoa para um trabalho, para um culto, né? Não, com certeza, eu sou testemunha disso, porque quando eu tinha 12 para 13 anos, a gente naquela correria, né? Aí vê os caras comendo aquele misto, aquele pão com queijo, e a gente se sentia atraído por aquilo dali. Aí fala assim, não, vou fazer um favor pra você, vou lá comprar, e fala assim, não, compra um pra mim, compra pra você. Só que hoje em dia o nosso trabalho ele é tão voltado em benefício às crianças que a gente leva, né, alguma coisa pra eles comer. Só que a gente precisa de ajuda, aquelas pessoas que puderem estar nos ajudando aí, como o Leonardo disse, esse projeto ele é voltado para a sociedade, para ajudar o próximo, para ajudar principalmente aquele que está no tráfico de droga e essas crianças que ficam em volta deles. Porque sempre essas pessoas eles têm alguém em volta deles e acaba se espelhando neles, mas que eles venham se espelhar na palavra, né? Se espelhar em Cristo e se espelhar no que Cristo fez na nossa vida. E eu acredito que através dos patrocínios, através das ajudas aí, a gente vai poder também ajudar mais pessoas. Mais pessoas, é isso aí mesmo. Alcançar outras ao nível das bênçãos que vão entrando, né, Legal? É verdade. Vai ser uma quantidade maior de nós poder ajudar. Verdade, verdade. Entendeu? Você que estiver ouvindo, né? Sentir Deus, deixar Deus tocar no teu coração, sentir de Deus. Que você jogar no altar, você pode ter certeza que o altar vai te devolver, não é verdade? Verdade. Tem um ditado que dizem que é verdade. Quem abençoa a crente empresta a Deus. Isso aí. Então, mas na verdade são recursos que na verdade são voltados para pessoas assim que mais precisam. E para vocês também, irmãos, que quiserem participar do nosso trabalho, nós nem temos esse costume de às vezes estar convidando, porque geralmente as pessoas que participam com nós vêm assim por livre e espontânea vontade tocada por Deus, né? Isso aí. Mas você que tem também o interesse de participar pro projeto de reino, você pode vir que você vai ser bem-vindo com nós, irmãos, entendeu? Claro, e na verdade que assim, hoje uma das coisas que é mais responsável pela frustração, o estacionamento, às vezes, de alguns pregadores que não conseguem se manter firme, é o fato de ter expectativas em coisas que, na verdade, não deveriam ser expectativas, né? Claro. Porque não tem como Deus exaltar quem já é exaltado, irmãos, entendeu? Só vai viver o imenso quem está preparado para ir no simples. E às vezes tem gente que está olhando para nós ali, eu e o Arley, por exemplo, são pessoas que viram e mexem para a glória de Deus, irmãos. Não que isso seja o propósito, mas por necessidade a gente está pregando em congresso, está pregando em grandes catedrais, como igreja pequena, mas a gente às vezes entra em alguns lugares que são honrados, mas isso tudo é consequência de um trabalho que a gente faz. Eu sempre falo com o Arley que acho que uma das maiores virtudes que a gente pode ter não é a oratória, o sermão, a introdução, a aplicação, mas é a capacidade de poder botar o alimento na mesa de alguém. Então, se você quer ser um bom homem, entendeu? Se você quer ser um cara honrado, começa no simples. Tem um trabalho de reino, vem com a gente. Tá entendendo? Aí você vai fazer um trabalho genuíno de Cristo Jesus, entendeu? E outra coisa, pregar em certos públicos aí que fica fácil, né, legal? Quero ver você pregar, às vezes também passa assim, né, não, Rob? Você pregar com um cara com 50 homicídios, 20 homicídios, 30 homicídios, que nem tem pregadores da Grande Vitória, que o Arley teve experiência de ver, não conseguiu pregar, não consegui desenvolver, não. Prega em altos públicos aí, quando chegou
chegou numa determinada comunidade, viu os caras tudo armado, perna tremeu, entregou até o microfone. Tá igual são as armas que a gente vê quando a gente geralmente fuzil 556, ponto .40, né, Robson? 762. Mas o bom disso tudo, porque Deus nos resgatou e nós não se intimida com isso. Nós entramos dentro da comunidade, prega, bota o dedo no rosto, com a autoridade de Deus, traficante bota o fuzil no chão, fala, pastor, ore por mim, pelo amor disso, que é legal. Tá entendendo? E na realidade, Robson e Leonardo, você indo pra rua ali você tá afiando machado, rapaz. É ali que você tá afiando machado. Começa ali na rua, você pregando na rua, entendeu? Aí quando você chega nos públicos grandes pra você pregar, não é que é o objetivo você chegar lá, mas a pessoa, rapaz, aonde esse cara saiu? Não, nós saímos da rua, rapaz. Viemos de lá da rua, nós pregamos lá na rua. E o interessante dizer que eles podem estar com qualquer arma, né, mano? Nós chega com a arma que é mais poderosa e eles dão reverência. Isso aí. E importante também dizer que quando a gente chega assim, às vezes não tem nem ninguém, né, Leonardo? Aí do nada o morador começa a ouvir o som, começa a ouvir a nossa voz assim, né? E primeiramente a voz do Espírito que atrai eles, e do nada tá ali no nosso meio aglomerado, enche de pessoas e tudo pra glória de Deus. É igual você falou, a gente chega lá, a gente vê fuzil, vê pistola, vê várias coisas, irmãos, mas a gente são bem recebidos. Por quê? Porque quem tá com Jesus de verdade, ele sempre vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. Claro. E assim do Robson, é uma das filosofias que eu e o Negão sempre teve, a gente sempre tentando manter esse padrão de trabalho. É porque eu acho que montar cenário, você montar um público com 30, 50, 40, 70 crentes, você chegar ali e pregar é fácil. Eu quero ver você ter capacidade de chegar em territórios que não são seus, territórios que você nunca passou, ligar uma caixa de som e às vezes não tem ninguém, tem uma pessoa. Isso né? aí. Então essa vai ser sempre a nossa filosofia de trabalho. A gente não monta cenário, não, a gente chega ali, se tiver uma pessoa, é o que eu sempre falo com o Negão, se tiver uma janela aberta, a gente vamos pregar, porque pode ser que tenha alguém depressivo com pensamento suicida e vai livrar ela da morte por intermédio da palavra que vai ser pregada. Então, irmãos, esse é o trabalho que nós temos e você é o nosso convidado também. É o nosso convidado para participar com a gente, né? Na realidade, é uma igreja fora de quatro paredes, né? Na rua e tal, pregando para as pessoas que estão necessitadas. Esse é o trabalho. Esse é o intuito, na realidade, nós ganhar almas para Jesus, para o reino, né, Robson? Nós pegar pessoas que estão depressivas dentro de casa. Muitas experiências nós tivemos. Nós tivemos já experiência de jovens, igual nós dissemos lá atrás, que colocou fuzil no chão, e que eu me lembro de um jovem que colocou fuzil no chão, ele era lá de Vila Velha, estava foragido. Leonardo, Deus usou Leonardo para passar uma revelação para ele profunda, e hoje ele está até detido no cárcere, e ele fala lá dentro, fala assim, não deixa os irmãos parar lá não, com aquele culto não, manda eles continuar, para você ver o poder do evangelho, aquilo que muitas das vezes a sociedade não consegue dar jeito, o evangelho muda a história, você tá entendendo? Verdade. E tem um deles, né, do Robson, que você via esse evento que você está contando, né, que a gente não vamos contar detalhes, mas você viu o cansaço do cara. Tanto no corpo como mental. Você olhava para a cara do cara, o cara assim, porque não dorme direito, né? E duas coisas que a gente tem que fazer: comer bem no horário certo e dormir também, né? Pra gente descansar o corpo. O cara não descansa, o cara não tem um padrão de horário para estar se alimentando, entendeu? Então, se olhar pra cara dele, você vira, né? Que tava aquele cara cansado, né? Mas aí até a prisão dele foi um livramento da parte de Deus, para Deus guardar, né? Do Robson. E quando a gente fala assim, que você é bem-vindo, gente, no projeto Sobrevivente, é sem exceção de pessoas, é sem placa de igreja, é sem demagogia. Por quê? Porque somos ex-traficantes, ex-homicidas, e Deus ele nos transformou. Então, independentemente qual é a sua vida hoje, a gente acredita que Deus ele pode mudar a tua vida. Claro. E sendo ex-prostituta, sendo ex-traficante, sendo lésbica, sendo o que for, a gente acredita que o poder da palavra pode te alcançar e que talvez A Bíblia diz, Warley, que Ana ela chorava por um filho. Chorava, Leonardo, por um filho. Só que logo em seguida, com um propósito que ela fez diante de Deus, Deus levantou um profeta. Ou seja, talvez tem mãe hoje que vai estar ouvindo aquilo que nós estamos falando hoje, até chora pelo teu filho. Mas mãe, continua no propósito, continua orando pelo teu filho, que amanhã o teu filho, a senhora vai ver ele no altar. Em nome de Jesus. As mães que oram aí, eu quero deixar um recado.
quem entra na batalha de joelho termina a batalha de pé. Quantas das vezes eu vi minha mãe dobrar do joelho no pé da cama, eu achei que eu sentia a presença de Deus. Tá entendendo? E quem olhava pra mim era um caso perdido, mas ela nunca teve eu como um caso perdido. Minha mãe, papai do céu, recolheu minha mãe, mas ela teve a oportunidade de me ver pregar a palavra de Deus. Aqueles frutos de oração, as madrugadas que ela passava de joelho, assim como a mãe de Leonardo, ela assim, orou e viu acontecer, tá entendendo? Então eu quero deixar um recado para as mamães que são evangélicas, que não são evangélicas, que ora pelo teu filho. Quero dizer isso, quem entra na batalha de joelho, termina a batalha de pé. Forte, forte. Se você vê dentro do texto, né, do Hobbes, a mãe de Tiago e João, né, o pedido dela para Jesus é: permita que meu filho se assente uma à direita ou outra à esquerda. Porque ela sabe pedir bem. Embora ela não estava entendendo o projeto, porque Deus não queria uma cadeira na terra, e o reino dele também não era terreno, mas era um reino espiritual e queria reinar sobre o coração da humanidade, ela pediu correto. Porque, na verdade, o que nós estamos precisando nos dias de hoje, né, Wallace? São mães ousadas que pedem do jeito certo. Tipo assim, muda a vida do meu filho, pô. E pode ser que, às vezes, a resposta não venha de imediato. Mas eu tenho fé que você vai mudar a vida do meu filho. Então, se pedir, Deus muda. Deus mudou a sua vida, Deus mudou, é fruto da oração da sua esposa. Eu também sou fruto da oração da minha mãe. Eu vou trazer até no próximo podcast, se assim Deus permitir. Eu quero também trazer, né, Wallace? Minha mãe aqui também, se não for no próximo, no outro, para ela falar um pouco também e, às vezes, compartilhar da experiência que ela tem com algumas mães também. Mas se colocar na mão de Deus, Deus ele transforma, claro. Deus muda, pô. Deus tem poder de mudar. Assim, falando de um fato de mãe, Leonardo, eu me lembro também, assim, bem rapidamente, eu vou falar isso aqui, que minha mãe, uma vez, ela foi na consagração Deus e Amor, pastor Robson, e ela veio de manhã, minha esposa é testemunha disso também, minha esposa que orava muito por mim, é testemunha disso, que minha mãe chegou pela manhã do culto da consagração da Deus e Amor, e eu me lembro que ela usava uma bengalinha, e às vezes eu até conto em algumas ministrações que eu ministro, minha mãe veio de bengala, disse assim, eu tava dentro da minha casa, eu me lembro que eu estava com uma pistola 9mm por detrás da cintura, minha mãe olhou pra mim e disse assim, meu filho, eu vim de um culto pela manhã agora, de consagração, uma irmã foi tomada pelo Espírito Santo, ela disse pra mim, meu filho, que tu serás um pregador da palavra. Aí eu olhei pra ela e disse assim, mãe, pra mim é impossível, a senhora já viu tanto de inimigos que eu tenho? Ela disse assim, meu filho, eu não sei como vai ser, mas eu sei que quem falou comigo de manhã garante, se Deus falou que você vai ser um pregador, tu serás um pregador, e pra honra e a glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. É forte, são coisas que só Jesus faz, né, irmãos? E é sobre isso, Projeto Sobreviventes, tá bom? Vai alcançar sua comunidade também. Se não chegou aí ainda, mande uma mensagem lá pelas redes sociais que nós vamos fazer um trabalho aí também. Tem surgido, né, Wallace? Já chegou até uma outra pessoa, às vezes, pra... Pô, nós também abrimos aqui um projeto sobrevivente, mas não tem como. O original é esse aqui, irmãos. Tá? É isso aí. Qualquer um outro projeto sobrevivente que surgir, meu irmão, tá vindo na rabiola de um trabalho árduo que a gente criou, que a gente cavou, entendeu? E, meu irmão, tem que ter criatividade. Não é na nossa rabiola, não, porque nós não fizemos nada. Isso aqui foi Deus que fez, né? Isso aí. Entendeu? Tem gente que, na realidade, não quer ajudar a cavar o poço. Depois que a água tá jorrando, quer vir beber da água. Aí fica fácil. Quer beber da água. Então, o Projeto Sobrevivente é um trabalho de reino. Não levanta placa de denominação, tá bom? E nem bandeira de ministério nenhum, trabalho de Jesus Cristo. Então você pode ser de qualquer denominação se quiser participar. Igreja Batista, Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é Amor, vem com a gente, trabalho é de reino. Se você gosta de alma, vem com a gente também, tá bom? E nosso pastor Robson. Deixar aí o nosso agradecimento aí, né? Meu irmão Leonardo já disse aí que vai deixar o Pix aí para você que quer contribuir com essa obra, esse projeto. Eu acredito que Deus ele vai alcançar muitas vidas. E deixar mais um recado para os jovens, Leonardo, que hoje em dia tá mudando a lógica e o normal é os filhos enterrarem teus pais. Mas hoje em dia os pais estão enterrando teus filhos. Mas pai, mãe, continua na oração, continua na marcha, continua na busca. Nós estamos aí para ajudar e vocês vão ser sempre bem-vindos nas nossas orações e que Deus abençoe a vida de vocês. Fechou. Nós vamos agora encerrar, irmãos, tá bom? Deu o nosso tempo e antes de encerrar, não se esqueçam, bom crepe, tá bom? Crepe francês delivery. O número é 27 99882 1022. Entre em contato, tá bom? Você da região de Nova Almeida é um dos patrocinadores aí que tem nos ajudado e contribuído muito. Fiquem na paz, tá bom? Esse foi o nosso primeiro podcast Sobrevivente. Logo, logo nós estamos juntos de novo. Um abraço. Glória a Deus. Um abraço. Fica na paz. Paz do Senhor.